o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha rocha, Amém. O Senhor é a minha fortaleza e o meu salvador. Aleluia. E é nele que me refugio, ele é o meu escudo protetor e ele será Amém. o teu, basta que você creia, basta que creia e ele estará aí com você. E hoje eu quero dar as boas-vindas no Mais Forte Podcast, para que você seja edificado, fortalecido, encorajado em todos os seus caminhos. Minha convidada é uma princesa forte do Senhor. Ela tem impactado vidas na internet por onde ela passa. E nós vamos juntos saber mais da vida dessa princesa linda, pregadora da palavra, Roberta Noleto. Amém. Bem-vinda! Muito obrigada, Karina. Está sendo um prazer estar com você aqui hoje, né? Falando de Jesus, mais de Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Sim. É por Jesus que nós nos movemos e cremos na palavra que liberta, porque Amém. é a palavra de Deus que liberta. Amém. Eu quero Amém. que você se sinta em casa. Eu me sinto na tua casa cada vez que vejo um vídeo seu. Glória Você a Deus. transmite uma luz tão grande. Se você Amém. soubesse uma alegria que vem do Senhor. Amém. Nós sabemos que, né, os dias nem sempre são alegres, mas é o verdade. Senhor, é no Senhor que nos alegramos. E você passa disso para nós. Amém. Você tem sido um grande exemplo. Amém. E você é Glória uma a mulher Deus. forte e corajosa, por Sim. isso que eu te trouxe aqui. Glória a Deus. Porque você tão nova, com 24 anos, Isso. escolher a cada dia É servir verdade. ao Senhor, porque é uma escolha. É uma escolha diária. Você tem feito a diferença no mundo e a gente quer saber quando Amém. tudo isso começou para você estar Sim. aqui hoje. Sim. Então, meu testemunho começou há uns 4 anos atrás. Eu fui no Descende, já ouviu falar? Já ouvi Dos falar? Estados Unidos. Aham. Eu fui no Descende e lá Deus falou comigo. Tava tocando aquela música Pra Onde Eu Irei. Hoje é a minha música preferida. E eu tava assim, eu lembro que eu tava ajoelhada assim no Descende e eu comecei a ouvir Deus falar comigo. O que fez você ir ao Descende, primeiramente? Porque a gente hoje tem tantas opções, né, no mundo de shows, até de tipos de culto, de programações. Você já estava com o coração inclinado a buscar a Deus. Isso, porque desde criança eu nasci em um lar cristão. Então minha mãe, eu sempre vi a minha mãe orando, a minha mãe é meu primeiro exemplo. Eu sempre vejo ela orando pelas madrugadas, de manhã. Então ela sempre me ensinou a ter essa vida de oração. E quando eu fiquei sabendo do Descende, eu entrei num grupo, que tinha um grupo na época, e aí acertei tudinho as passagens, eu falei com meu pai liberou e eu fui com o coração para receber. Eu sabia que aquele ano Deus ia ministrar e falar algo fortemente comigo. Então eu fui. Você foi sozinha? Fui sozinha, com uma excursão. Sim. Tem uma excursão que sai aqui de São Paulo, Sim. lá para os Estados Unidos, da Dunamis. Sim, sim. Aí eu fui com ela, me inscrevi, entrei no WhatsApp, tudinho, e fomos em uma excursão, ficamos numa casa lá, todos os dias tinha oração, palavra, foi incrível. Todos os dias que eu passei lá. Nossa. Então, Deus falou comigo, eu tava no estádio, e eu me ajoelhei, tava tocando a música Pra Onde Eu Irei. E eu me ajoelhei, assim, eu comecei a ouvir Deus falando comigo, foi muito forte, muito explícito. Ele falou que quando eu retornasse para o Brasil, eu ia começar o meu ministério. E que não era para eu temer as adversidades, era para eu confiar nele. Ele me falou especificamente tudo o que eu ia fazer. Que eu ia começar numa praça, que teria o nome Graça Viva, e que eu ia direcionar jovens a ter mais de Deus. Então, quando eu retornei para o Brasil, em frente à igreja que eu congregava, tinha essa praça, que lá em Belém é uma praça chamada Dom Alberto Ramos. E nunca tinha tido nada do tipo lá. Você visualizou essa praça já antes? Ou quando veio a imagem da praça, né, na sua consciência, você já sabia que era essa? Ou foi quando você olhou para ela? Já sabia que era. Já. Deus já tinha me falado lá que era aquela, porque eu já congregava na igreja que era em frente. Então ele me falou, vai ser nessa praça, quando eu tava lá no Descende. Então quando eu voltei, nós começamos. E foi incrível, assim, porque foi com um violão quebrado, e mais uma amiga, o nome dela é Isabelle, que é minha amiga até hoje, inclusive. E a gente começou lá com 2 jovens, eu, ela e mais 2 jovens. Como que vocês debaixo faziam? da chuva.
A gente começava, tinha um coreto lá, tem na verdade, tem um coreto lá. Lembra minha infância, Coreto. Um beijo para São Manuel, minha cidade querida. Eu ficava, quando era criança, rodando em volta do coreto, pulando com bexiga. Aí tem um coreto lá e a gente ficava debaixo desse coreto, que Belém chove muito, né? Eu costumo dizer que chove toda hora, praticamente. Então a gente tava lá debaixo, era umas 7h30 da noite, começamos o primeiro dia. E foi algo incrível, Deus derramou uma glória muito grande naquele lugar, só com as 4 pessoas, e louvando, sabe, glorificando ali debaixo da chuva, louvando o Senhor, o Espírito Santo desceu de uma forma poderosa. Na outra semana, já foram jovens da igreja, foram 20 jovens já. E assim a gente começou. Vocês dividiam como? Um tocava, outro louvava, outro orava, outro pregava? Como tinha a equipe de louvor, que era da igreja, né, no caso. A equipe de louvor, aí ele tocava o violão, ela cantava, que a minha amiga canta, e mais outras pessoas cantavam também. Na verdade, era um coro, né? Como seremos no céu. Sim. Era um coro cantando algo assim lindo, lindo. E eu costumava pregar mesmo, né? Como era líder, eu costumava pregar em todas as segundas. Sim. Então, no segundo dia, na segunda semana, já foram 20 jovens. E aí eu lembro que um dos líderes da igreja falou assim, não, na próxima semana a gente vai trazer uma bateria. Uma bateria e um teclado. Eu falei, como assim uma bateria e um teclado? Aí quando foi na terceira semana, ele já trouxe a bateria e o teclado. E nesse dia reuniu, assim, eu acho que umas 50 pessoas na praça, já glorificando o nome do Senhor. Aí eu falei, Deus já tem um violão, uma bateria e um teclado. A gente não pode retroceder mais. Sim. Nós vamos continuar glorificando aqui nesse lugar. Sim. E eu lembro que pra gente fazer, tinha que ter autorização pra usar o som. É isso que eu pensei. Foi. E deixaram normal? No primeiro mês deixaram, porque a gente não usava som ainda. Sim. Pra conectar o teclado, foi com uma caixa pequena. Mas no próximo mês, eu já tive que ir na Fumbel, né, pra eles darem o certificado, né, emitirem uma autorização. Aí foi quando eles deixaram a gente fazer toda segunda-feira. E Deus, assim, foi tão incrível que foi só crescendo. Chuva, debaixo de chuva, a gente já chegou a reunir 300 jovens lá, 250. Nossa. E assim, debaixo de chuva, os jovens com a sobrinha, debaixo de chuva, no meio de uma praça. Nossa. E lá, nessa praça, tinha muitas pessoas fumando maconha. Mulheres, assim, da vida, jovens perdidos, muitos jovens de lá, esses aceitaram a Cristo. E começaram a ouvir, às vezes começaram a ouvir, aceitaram Jesus. A gente via aquela situação, eles respeitavam tanto a gente, até aquelas pessoas que iam com a má intenção, mas viam uns jovens sedentos e famintos pela palavra de Deus. Sim. Jovens, assim, já pensou numa segunda-feira de noite, com chuva, Nossa. Podendo estar em casa, podendo estar em qualquer lugar, ia para uma praça se reunir. Sim. Deus salvou muitas pessoas. Cada segunda-feira era 30 almas para Jesus, 40 almas para Jesus. Era uma glória que era derramada muito forte. Eu lembro que para ter as segundas a gente ia pro monte. Já foi alguma vez? Já. A gente ia pro monte orar. Fazíamos propósitos assim quase todos os dias. Pagar o preço pela obra de Deus, literalmente. Sim. A gente ia no monte, orava, o Senhor falava que ia expandir, aquilo não ia ficar só numa praça. Não ia ficar só na praça e a gente orava, clamava, isso antes da pandemia. E foram, assim, 2 anos direto, toda segunda-feira. Incríveis, incríveis. Vera, deixa eu te perguntar, porque ali a gente já vê Deus operando, né, na sua vida, você sendo obediente, você discernindo a direção dele, a voz dele. Mas a gente entende que há um preparo para que essas coisas aconteçam, né? Sim. O que aconteceu antes disso? Você disse que você já orava, ia na igreja. Como era você antes desse momento? Porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes querem já estar nesse lugar, mas esquece que há uma entrega, há uma procura, há uma sede por Deus mesmo, né? No meu caso, eu não tinha sede por Deus, eu tinha sede de algo que eu não sabia o que era. Ele falou, você tá querendo saber o que é? Toma, que sou eu. Mas você já sabia quem você estava buscando, porque você já veio de uma família, num local que vocês já iam aos cultos, né? Quando que você falou, eu quero mais, eu quero mais e vai ser através né, desse processo? Então, eu costumo dizer que nós não devemos ser meros frequentadores de igrejas.
porque não adianta nada. Sim. Nós temos que conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, como diz a palavra. Então, o que adianta, naquele grande dia, Jesus chegar para nós e falar assim, apartai-vos de mim, não vos conheço. Sim. Então, não adianta nós apenas irmos ao culto se nós não tivermos verdadeiramente a Cristo. Sim. E é assim que eu era. Até os meus 17 anos, praticamente. Foi quando eu tive um problema, uma época que eu estava assim, muito rebelde, né? Com as coisas de Deus. Eu sempre fui da igreja, mas tem aquela fase que... Você entende que era por conta da idade, das amizades, Sim. Porque a gente acaba não tendo Sim. amizade só com o pessoal da igreja, né? Isso. Então, e tudo isso interfere no nosso crescimento. Interfere. Então, com 17 anos, basicamente, eu tava assim, eu não tinha saído da igreja, mas o meu coração não estava totalmente ali, Sim. entende? Então, eu comecei a ter problemas na minha pele, apareciam algumas manchas assim, e era Deus falando comigo, eu não te quero com o coração no mundo, eu quero você com o coração inclinado para minhas coisas. E se muitas vezes Deus permite que a gente até passe por essas situações... E você entendeu que isso era uma Entendi. situação que você estava fora do seu chamado Entendi. ali ou não? Entendi. Especificamente, Deus me colocou naquela situação para que eu não saísse da presença dele e me voltasse totalmente. Então, aquelas manchas que apareciam no meu corpo, nenhum dos médicos identificavam, não tinha um atestado, digamos assim. Então, eu comecei a ficar muito preocupada e a orar a Deus. Eu orava todas as noites, Senhor, por que está acontecendo isso? E no fundo eu sabia o que era. Era Deus falando assim, eu não te quero aí, vem pra minha vontade. E a tua mãe orando no E a outro minha quarto, mãe orando na no sala, quarto. sei lá onde. Sua mãe lá também, eu também não quero, Senhor, porque o Em poder todos os da lugares. oração de uma mãe intercedendo é forte. Isso, e a minha mãe sempre foi uma mulher de oração fervorosa, assim. E aí eu lembro que a partir desse dia eu comecei a fazer propósitos de ler a palavra, de ler a Bíblia. Comecei a fazer planos anuais, planos semestrais da palavra e orar nos montes. Eu ia para os montes orar. E nesse tempo eu lembro que eu orei muito, até o meu cabelo estava caindo muito, tive que cortar. Todo foi um processo que Deus me colocou para eu aprender. Não, eu te quero no centro da minha vontade. Como eram esses propósitos, essas... Sim. Eu tinha um momento com Deus em casa. Depois que eu chegava da escola, faculdade, eu me trancava no quarto e começava a ler a palavra. Você lia aleatório? Não, eu lia um plano. Um plano, por exemplo, de Gênesis a Apocalipse, isso. Aí hoje eu ia ler daquele capítulo até aquele capítulo. Aí eu primeiro louvava, entrava no meu quarto e começava a louvar. Não sei se você conhece a harpa cristã. Sim. Eu começava a louvar vários hinos. Eu tô conhecendo muita coisa, tem muito pra conhecer, né? Mas eu... Glória a Deus. A harpa cristã é mais conhecida na Assembleia, né? Sim. Eu cresci na Assembleia, eu sou assembleiana, era assembleiana, né? Aí, no caso, eu louvava muito os hinos da harpa e depois Deus começava a falar comigo. Deus começava a falar muito fortemente comigo. E aí eu ia pra palavra. Quando eu ia pra palavra, Deus me revelava a palavra. E eu começava a anotar. Hoje eu tenho muitos cadernos e muitas bíblias de anotação. Ele tá de prova. Várias e várias e várias. Tipo, não sei nem contar quantas eu tenho, de quantas eu já escrevi. Inclusive, dá uma palhinha, eu tô até escrevendo um livro, tô terminando ele. Desse processo, o nome do livro é O Processo, que conta a minha história, o que eu passei e alguns textos da Bíblia que Deus me revelou. Então, foi assim o meu período de preparação, porque eu costumo dizer que se você quer alcançar um propósito, você tem que passar pelo processo. Sim. É dedicação, assim como tudo. A gente vê, né? A gente se dedica a tantas coisas para alcançar algo profissional, para às vezes conquistar uma pessoa, um amado, a gente se dedica, faz isso e vai atrás e vai tentar descobrir o que aquela pessoa gosta. E muitas vezes nós esquecemos que com Deus também é assim. É uma busca. É uma busca, a gente quer ser só abençoado e esquece que a presença dele e esse tipo de revelação já é a própria bênção. É a própria bênção. E inclusive Levíticos 6:13 vai falar que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sim. E aí ele continua dizendo assim, o sacerdote deverá acender a lenha. Ou seja, a função é nossa.
Quando ele fala assim, o fogo não deve se apagar, ele está dizendo assim, mantenha a chama do Espírito Santo acesa na sua vida. Exatamente. Se o sacerdote não fosse lá acender, não teria o fogo. Sim. E às vezes a gente pensa que não é nossa função, mas é. A chama tem que arder continuamente. Eu ando muito com esse versículo no meu coração. E por onde eu passo, falo para jovens, adolescentes, mulheres, que nós temos que manter a chama do Espírito Santo acesa nas nossas vidas. Sim. E eu sempre costumo dizer para eles também o seguinte: você quer ser um grande pregador da palavra de Deus? Quer ser um pastor? Você quer ser um missionário? Um profeta? Mas o que você tem feito para isso? Sim. Quantas horas do seu dia você dedica para orar? Sim. Para ler a Bíblia? Quantas horas você acende a chama do Espírito Santo? Isso é muito real, porque os jovens hoje em dia, eles não querem ter esse tempo com Deus. Sim, é tudo tão imediatista, que a gente quer receber a palavra pronta. A gente quer receber a profecia pronta, né? Antigamente havia os tabernáculos, né? O tabernáculo que era montado, o povo ficava do lado de fora esperando aquilo que o sumo sacerdote iria revelar, né? O sacerdote ia lá e deixava o fogo aceso o tempo todo, o sumo sacerdote chegava lá no Santo dos Santos para receber a palavra. E hoje, que não temos o tabernáculo, nós somos esse templo. Isso. E nós não temos que ficar do lado de fora, esperando apenas que um pastor, que um pregador te entregue a palavra. Porque a gente só vai ter mais de Deus, quando a gente almejar está no Santo dos Santos. No Santo dos Santos. E como a palavra revela, quem era o sumo sacerdote que podia chegar até lá? Aquele que estava purificado. Aquele que estava santificado. Então não basta também a gente só desejar as coisas mais ou menos, porque lá no Santo dos Santos não tinha nenhuma luz. Não tinha candelabro, não tinha ali menorá. Lá, no Santo dos Santos, a luz que vinha era a luz do próprio Deus. A luz da revelação vinha ali. Então, se nós queremos ter revelações, experiências profundas com o Espírito Santo, experiências profundas com Deus, devemos almejar, desejar, buscar por essa santificação. Nossa, Deus tem um propósito individual para cada um de nós. A palavra falada, a palavra passada assim como você faz, pregando, dos pastores, dos grandes pregadores são importantes para nos levar até a presença de Deus, mas para a gente permanecer ali, recebendo de revelações pessoais, a gente precisa ter uma busca pessoal. Essa entrega que você tinha, que você ia no monte, essa busca que você estava lá. Então, se você vai só na igreja, é isso que tem acontecido. Isso. A pessoa sente a glória de Deus naquele dia e fala, uau, 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 uau. Chega na segunda, ela acha que ela já está cheia. Isso. E ela fala, ele já está comigo. E isso acaba, o fogo realmente apaga. Isso. E é o que também está escrito lá em Mateus 6,6, né? Na oração do Pai Nosso. Sim. Ele fala, o pão nosso de cada dia. Uhum. Então, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então, a gente não pode procurar o pão só num domingo. Exatamente. E na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você ficar sem a palavra de Deus. Tanto é que o que nós vemos em Êxodo, quando o povo estava no deserto, o que a palavra nos diz? Que Deus entregava o maná diariamente. E tinha alguns que guardavam o maná e o maná se estragava. Não adianta você pegar o maná no domingo e falar, já tô tão cheio que eu passo a semana inteira. Agora vou ficar só na glória. Opa, tem que buscar todo dia o pãozinho lá. Todo dia. Inclusive, isso que você falou é muito interessante, estragava. Ou seja, eu não posso pegar o pão de domingo do culto e querer na segunda, na terça, na quarta, não. É diário. Aquilo isso tem que acender real. A chama para você no dia seguinte querer acender de novo, acender de novo, acender de novo. Tanto que eu costumo ter um hábito, né, de todos os dias eu separo um momento de manhã e pela noite para orar e falar com Deus. É diário isso na minha vida. Eu costumo dizer que se eu não fizer isso, não sou eu. Sim. Porque eu coloquei isso na minha mente como uma prioridade. Nossa, no meu também. Uma Até prioridade. o dia que eu estiver aqui nessa terra, olha... Sim. Eu não gosto de falar a palavra promessa, mas é assim... É tipo isso. Eu fiz um pacto com Deus
Glória Eu a fiz Deus. um pacto com Deus. E desde a minha conversão, não tem um dia que eu Glória não a abri a Deus. Bíblia, que eu não agradeci, que eu não orei, que eu não falei com Deus. Não tem um dia, não tem um dia. Amém. E as pessoas falam, eu vejo, parece tão... que você já é Muito convertida há tempo. mais tempo. Mas é porque esse fogo não cessa. Não cessa. E eu tô pondo mais, gente. Glória eu a boto Deus. mais. Eu não Põe fico a lenha, né? eu quero ver o fogo descer. O fogo da glória de Deus, Amém. é verdade. Isso é muito importante. Né? É. Até um conselho para você jovem, para você mulher, quer ter algo mais de Deus, busque isso. Busque incessantemente no seu coração ter algo mais de Deus. Não adianta você estar só num culto de domingo se você não procura diariamente estar no centro da vontade de Deus. Inclusive, algo muito interessante, eu estava vindo no avião e Deus falou comigo no avião. Eu estava lendo aquela parte que Jesus ele vai ser crucificado. E ele realmente se entrega para a humanidade. Sim. E ele fala assim, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Você já pensou ser chicoteado, caluniado, difamado? E ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E o ladrão que estava do lado dele começou a questioná-lo, a falar, se tu és Deus, desce da cruz. E o outro falou, ele não cometeu nenhum crime, nós cometemos. Sim. Aí ele falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é muito incrível, porque aquele ladrão pecou, falhou, mas Jesus falou, não, eu te ofereço perdão. Sim. O teu passado não importa mais, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sim. Às vezes a gente pensa que o pecado, ele vem com tanta força em nossas vidas, a gente olha para o nosso passado, o que a gente já fez, o que a gente já praticou, e a gente pensa que não tem mais chance com Deus. Sim, às vezes até pensamentos, né? Às vezes a gente fala, eu não pequei tanto. Daí, quando a gente passa a conhecer a palavra de Deus, o Espírito Santo nos revela pecados que a gente até não imaginava que eram pecados. Mentiras, pensamentos ruins, inveja. Então, tudo isso ele nos revela, mas eu falo que ele é tão amoroso que ele não traz esse peso, essa culpa. Não. Então, ele mostra que realmente nós estávamos cegos, né, para a nossa verdadeira essência e para a presença de Deus. Então, é uma nova vida. Se você pecou até esse minuto, até esse segundo, realmente, e você quer ter uma nova vida, por mais difícil que você ache agora, esse pecado, esse vício, é tudo muito difícil para mim, mas você quer, você deseja essa nova vida, abra o seu coração a Deus. Abra o seu coração e entregue, porque você vai ver que tudo que parecia ser difícil, parecia ser impossível, ele torna possível apenas com essa entrega do coração. Ele vai fazer com que você enxergue e se molde e vá se modificando e vá sentindo dessa paz, dessa força, dessa presença. Então, o que parecia ser difícil e impossível, com ele é possível sim. Depende da tua decisão, da tua entrega. Faça isso hoje. Eu fico, olha, gente, se eu fosse, eu queria estar indo já. Pegando cada um pela mão, falava, vamos! É verdade. E eu costumo dizer também que paz não é a ausência de guerras. Paz é a certeza de quem está conosco no meio das guerras. Sim. Porque nós cristãos passamos por muitas provações. Sim. Muitas tempestades, muitas. Deus nos testa assim. Eu já passei por tantas situações, tantas mesmo, que eu falei, Senhor... Qual foi a situação mais difícil que você já enfrentou? Então, nós que pregamos a palavra de Deus, né, no estado do Pará, fora do estado, é difícil porque a gente prega e muitas vezes a gente está passando por uma situação tão difícil e a gente está em cima de um púlpito meio que sangrando e falando, não, Jesus vai mudar, Jesus vai transformar. Mas aquela situação dentro de você está tão complicada, tá tão difícil que você sobe ali só pela misericórdia. Mas eu até separei um texto aqui sobre isso que tá lá em Marcos, que no capítulo de número 4, versículo 35, que fala assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento.
e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O que a gente observa aqui? Quem mandou eles irem para outra margem? Jesus. Só que como ele vai mandar para um lugar que vai acontecer uma tempestade? Isso é meio contraditório, né? Às vezes a gente pensa que nós estamos passando por tempestades e lutas e nós acreditamos que estamos fora da vontade de Deus, mas na verdade não. Jesus está conosco. Sim. Ainda tem mais, Jesus foi com eles. Sim. Eles não estavam sozinhos. Sim. Jesus estava no barco. Jesus tinha mandado eles irem e Jesus estava no barco. Sim. O que nós entendemos é que no meio da prova, no meio da tempestade, naquele momento, muitas vezes eu subia no púlpito, estava passando por uma tempestade muito grande na minha vida e Jesus falava para mim, tenha calma, eu estou dentro do teu barco. Continue falando do meu amor, não desista. Sim. Muitas vezes a gente quer parar porque nós somos seres humanos, nós sentimos medo, sentimos dor, sentimos dúvida, sentimos inseguranças e a gente quer parar e Jesus fala, não, eu estou dentro do barco, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te guio, eu te tomo pela minha mão direita. E o que eu acho interessante nesse texto também é que ele fala que as ondas, elas estavam arremessando o barco, não era qualquer onda. O barco estava quase para naufragar. Era uma coisa assim totalmente grande. Então, muitas vezes passamos por isso. A tempestade, a luta está tão grande que a gente fala, Senhor, eu não vou dar conta. E Deus está falando, tenha calma, eu estou dentro do barco. Então, Deus está falando para a sua vida hoje, para a tua casa, para a tua família, que Ele está contigo. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da guerra, o tamanho da dor, o tamanho da aflição. Ele te conduz, Ele te direciona, Ele te leva para um caminho plano. Então eles começaram a clamar. Eles clamaram, os discípulos clamaram em voz alta. Porque quando passamos por dor, o segredo não é parar. O segredo é clamar. É gritar mais alto, gente. É gritar mais alto. A hora que a gente está mais dolorido, que a gente às vezes está sem voz, é que a gente tem que pegar essa palavra que é tão forte, essas promessas e declarar em voz alta, porque aquilo é como se a gente estivesse pregando para nós mesmos. Eu já passei por muitos momentos difíceis em que a minha vontade era ficar deitada e falar, Deus, desistir. Vou só descansar. Não, descansar, não vou nem desistir. Faz por mim, Deus, que eu estou cansada. E ele me falava assim, você vai louvar. Falou, não está nem saindo minha voz, vai louvar, vai me adorar. E eu entendi que naqueles momentos, quanto mais eu louvava, mais eu adorava, aquilo fortalecia a minha confiança, aquilo mostrava que eu tinha fé, mesmo quando tudo parecia esquisito, quando tu não entendia o porquê que eu estava passando. Então, ele fortalece dessa forma. Então, é possível você transformar a tua fé nesses momentos, mesmo indo contra a sua vontade. A vontade da sua carne, às vezes, é ficar deitada. A vontade da sua carne é só ficar chorando. Não, o Senhor fala, levanta-te, levanta-te. Então, se levante, mesmo que seja difícil, e clame, e ore, e creia. Porque a tua fé, essa declaração de fé e de confiança, ela não só vai te fortalecer, mas ela vai afastar o mal, afastar aquele que estava rondando, se fazendo de leão, rondando e achando, essa daí vai fraquejar agora, essa daí vai fraquejar agora, essa brecha aí, ela não está confiando tanto. Você demonstra a sua confiança quando você se levanta, quando você clama. Quando você clama, até em silêncio você pode clamar, até sem voz, porque eu já clamei até rouca, sem voz nenhuma. Dentro de mim, eu gritava. Então é preciso, muitas vezes a gente grita de raiva, a gente grita com familiares, com pessoas na rua por causa do trânsito. Grite a Deus, grite, faça o seu clamor mesmo. Se quiser gritar em voz alta, grite, vai no carro sozinha, vai pro meio do monte e grite, sapateie. Lá em casa eu sapateio tanto, viu? Lá em casa também. Nossa, eu sapateio. Lá em casa também. Tem força nesse sapateado cristão. É verdade. Nós temos que ser profetas. A Bíblia nos diz em Lucas 10:19 que ele nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então lá em casa eu também sapateio
piso, eu falo, sai em nome de Jesus, aqui não é o lugar. E a gente tem que usar a autoridade que Deus nos deu. Porque Deus já nos deu autoridade. Exatamente. Só que o mal engana, faz com que a gente não acha que tem autoridade. Que a gente se menospreza, a gente se diminui. Eu vejo muitos cristãos enfraquecidos, porque eles não tomam posse do que já é deles. Já é nosso. É identidade, né? Já é nosso, basta que a gente, coloque essa espada na mão, essa espada espiritual, esse escudo, coloque tudo mentalmente em oração, se fortalece e sai pra batalha. Glória a Deus, né? É verdade. Tanto é que isso é muito interessante, que fala sobre identidade, né? Sobre nós sabermos quem somos. Sim. Quando os discípulos naquela situação clamaram, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Sim. Na polpa do barco. Mas como é que numa tempestade que estava entrando água e o barco estava quase para se acabar completamente, ele estava dormindo? Aí Jesus falou comigo, ele falou, sabe o que é isso? Identidade. Ele sabia quem ele era. Sim. Não importava a tempestade, não importava a circunstância, ele sabia quem ele era. Sim, ele sabia que ele falava para e parou. Para e parou, porque ele tem esse poder, ele tem essa autoridade. E muitas vezes nós temos que entender que nós não somos escravos do pecado. Sim. Nós somos filhos de um Deus vivo. Sim. Nós somos herdeiros. Nós somos filhos da promessa. Você tem ideia? Jesus pagou o preço por você na cruz do Calvário. Ele deu o seu filho, ele deu o seu sangue, foi vertido. Está consumado, ele falou ali, está consumado o seu passado, o seu erro, a sua dor, a sua culpa. Sim. Não há por que temer, você tem que ter uma identidade firmada em Cristo, é isso que falta. Sim. Em muitas pessoas, saber quem são. Sim. Sim. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Ele nos chamou para um propósito muito grande. Sim. E a gente tem que permanecer confiando. Sim. Então, naquele momento, Jesus se levantou e acalmou a tempestade. Eles olharam um para o outro e falaram assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, quem é o nosso Deus? O nosso Deus é Senhor dos senhores. Ele abre porta que o homem não fecha. Sim. E ele fecha a porta que o homem não abre. Ele teve o poder de ressuscitar Lázaro. Sim. Lázaro já cheirava mal, ele foi lá e vem, Lázaro, vem pra fora. Sim. Ele falou, Lázaro, saia daí, vem pra fora. Mas como se ele já estava morto? Isso é o poder da fé. Muitas vezes os nossos sonhos estão como Lázaro, né? Enterrados. E Deus está falando, vem pra fora. Os teus sonhos, aquilo que você enterrou, aquilo que você não acredita. Por exemplo, muita gente no meio cristão não consegue pregar ou louvar ou ser alguém porque sente medo. Fala assim, eu não posso, eu já tive um passado muito ruim. Já me decepcionei, já sofri, aí, agora não vou me entregar tanto, não vou confiar tanto. Isso. E a pessoa, ela fica tão assim desestimulada que ela não crê mais. Ela não acredita mais que ela possa ser usada pelo Espírito Santo. Né? E o seu testemunho, inclusive, é muito lindo, né? Você, em 2 anos, assim, a gente vê Jesus em você, vê Cristo na sua vida. Isso é a entrega, isso é o que eu falei de Levíticos. Dá pra ver o Espírito Santo mesmo, porque você busca, você quer aprender diariamente de Deus. E detalhe, é isso que importa. né? E detalhe que eu tenho certeza que você também foi assim, porque o aprendizado realmente não é aquilo que a gente ouve, é aquilo que a gente põe em prática. Põe em prática. Então, eu li muito, eu leio muito, e cada nova descoberta, quando eu detecto que eu tenho feito algo que desagrada a Deus, eu automaticamente, isso desde o início, eu já tomo a decisão, falo, porque eu não quero mais perder nem um minuto da minha vida errando. Então eu tomo a decisão, falo, não, isso aqui eu vou mudar, aqui eu vou mudar, isso desagrada, eu vou mudar. Então, o que você teve que deixar de lado? Que tipo de escolha, de atitude que você percebe que desagradava a Deus e que você tomou a atitude, você fez a escolha de mudar e isso te trouxe mais perto de Deus? Mais perto de Deus. Eu lembro que antes de eu ir para o Descende, no mesmo ano, na verdade, na virada do ano, porque eu fui em fevereiro, e eu lembro que na virada do ano eu escrevi uma carta para Deus. Na igreja, eu estava no culto e eu tinha levado um papel, eu nem estava com intenção. Eu tinha levado um papel e eu peguei uma caneta e comecei a escrever os meus sonhos. Para mim eram sonhos improváveis, mas Deus já tinha escrito.
Então eu comecei a escrever, eu falei, Senhor, muda a minha vida. Eu sei que eu preciso ter mais de ti. Até me emociona assim ao falar, né? Porque foi uma época que Deus me transformou verdadeiramente. Deus, ele pode mudar a tua vida. Deus pode transformar você completamente. Então eu comecei a escrever os meus sonhos. E hoje eu vejo Deus realizar isso. Então é muito lindo, porque Deus é especialista em realizar sonhos, né? Deus realiza aquilo que para o homem é impossível, para Deus não é. Eu tenho uma frase comigo que eu acho muito linda, até anotei, que tá lá em 1 Coríntios 2:9, que fala assim: o que olho não viu, ouvido não ouviu, nem se penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida é tão grande, mas tão grande, que a gente pensa que não vai acontecer. E eu lembro que escrevendo aquela carta, eu comecei a falar dos meus projetos com Deus e eu falei, Deus, esse é o ano de renúncia. E eu comecei a fazer várias renúncias. Eu abandonei amizades que não me pertenciam mais. Abandonei coisas que eu fazia, coisas que eu via, né? A internet é um meio muito, tipo assim, que você vê muitas coisas e você precisa saber filtrar. Você não pode entrar, por exemplo, no Instagram e querer ver qualquer coisa, ouvir qualquer música, não, porque Deus nos chamou para ser santo. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós temos que andar e ter uma vida de santidade, realmente. Isso é muito interessante, isso é muito forte. Sim. Hoje em dia as pessoas, elas estão tendo vergonha de falar de santidade. Vergonha porque o mundo está tão distorcido que parece que o erro está em você querer ser santo, né? O certo é você ter a liberdade, sim, de fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Isso é demonstração de que você é forte, que você é poderosa, que você é independente. É tudo tão distorcido. Eu vejo as pessoas tirando sarro. Falam, agora quer ser santo? Agora quer se vestir assim? Antes mostrava tudo. Como assim? Agora não bebe mais? Antes enchia a cara. Como assim? Agora aquela pessoa que era um drogado agora quer pagar de santinho? Glória a Deus por isso, gente. Não tenham vergonha de você se purificar, de você se santificar, porque as pessoas falam, você tem que ser parecido com Jesus que amou a todos, mas quem era Jesus? Era um homem santo, um homem irrepreensível, um homem que como característica principal era obedecer ao seu Pai, obedecer ao seu Deus. Ele amava as pessoas e de tanto amor, ele foi tão santo que ele deve ser a nossa referência. Então, se queremos amar o outro, demonstrar o nosso amor, primeiramente, devemos amar tanto o nosso Deus, tanto a Jesus, que teremos nele a nossa maior referência. E só assim conseguiremos amar como ele amou o mundo. Porque nós estaremos limpos, buscando a cada dia. Somos pecadores? Somos. Continuaremos pecadores? Continuaremos, porque ainda somos carne, ainda não estamos glorificados, ainda não somos perfeitos, mas devemos buscar sim a perfeição, devemos buscar sim a santificação. Então, que isso não seja motivo de você se sentir menosprezado, porque vai ter pessoas que vão tentar te menosprezar, mas saiba que Deus se agrada, Deus se alegra, é com estes que Ele quer estar, é estes que Ele mais abençoa, são essas pessoas que estão buscando a purificação que Ele mais coloca da tua unção, da tua revelação, do teu poder. Não importa se você, na igreja que você já frequentou, você veja até pastores, pessoas da igreja, fora da igreja, que às vezes não estão agindo dessa forma, que ali no púlpito falam lindamente, mas fora, muitas vezes saem dali, vão beber, saem dali, vão consumir alguma coisa que está errada, vão assistir um vídeo que não está de acordo. Cada um terá da presença de Deus de acordo com aquilo que entregar. Não faça desse tipo de coisa carnal a sua referência, aquilo que você vai idolatrar. Não, idolatria somente a Deus, somente ao nosso Criador. Só Ele é digno, só Ele é digno.
do nosso louvor, da nossa adoração. E Ele Amém. deve ser a nossa maior fonte de inspiração. Amém. Mulheres, santifiquem-se sim, se purifiquem sim. Sejam idôneas nas palavras, sejam gentis, sejam amorosas, sejam fiéis. Cuidem-se na maneira de vestir, na maneira de andar. Lembre-se que vocês são um templo do Espírito Santo de Deus. Ele está contigo em todos os momentos. Ele deve se agradar de ti, para que você tenha mais da presença dele. Mais da paz, mais Amém. da força, mais da unção. Uma coisa leva a outra, depende Amém. da outra. Você percebe isso também? Muito forte. Né? E em relação a... Tem muitos pastores, muitos pregadores que sobem num púlpito e depois, como você falou, vão beber, Sim. vão ver vídeos. Isso é muito real. Sim, sim. Quando eu comecei a pregar em outros lugares, eu comecei a observar, a ver, a ouvir pessoas falarem isso. E eu pensava assim comigo, Deus, como pode ter pessoas que sobem Que num conhecem a púlpito palavra e não praticam, sobem, vão beber, vão se prostituir. Eu começava a orar falando, Senhor, eu posso perder tudo. Eu falo para Deus até hoje, Deus, eu posso perder tudo, menos a tua presença. Que eu perca dinheiro, que eu perca tudo nessa vida, não me importa, só a tua presença. Eu falo para Jesus. Então, quando eu vejo essas pessoas fazendo isso, eu falo, cadê o amor? Cadê o primeiro amor? Cadê a chama do Espírito Santo? Não entra na minha cabeça. É porque no secreto não está buscando. Não tá buscando. Porque se você está buscando no secreto, o Espírito Santo ele vai te revelando. E essa presença eu falo que é tão forte, tão mais forte, tão melhor do que aquilo que você vivia, do que o jeito que você vivia, Sim. do que coisas que alimentavam o seu ego, que você deixa, não é porque você virou crente, você não vai poder se vestir assim, não vai poder falar desse jeito. Você pode, porque Deus não te proíbe de nada. É o que Paulo fala, mas você não quer. Isso. Você sente tão bem dessa outra maneira que você fala, ai, isso aqui não me agrada mais. Ai, eu tomava um gole de cerveja, agora eu ponho na boca. Ai, credo, tá ruim. Tá ruim. Porque tá tão bom tá aqui. Quando eu tô sem isso, é tão bom. Então, ele vai te atraindo tanto. Buscar a ele te modifica. Você não precisa se modificar para buscar a ele. Busque a ele primeiro. E essa presença e tudo que ele entrega ali para você no secreto vai te modificar naturalmente. É o que Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas as pessoas, se fizerem a coisa invertida, não dá certo. Se elas começarem, então eu vou parar disso, daquilo, para ter a Deus. Daí elas não buscam, elas ficam esperando Isso, tentar parar, se perdem, fica parecendo uma cobrança difícil. Eu vou largar tudo que é bom, tipo assim. Então, primeiro busque, tenha essa sede, eu quero mais. E ele vai modificando natural e vai se tornando mais fácil. Então, eu sempre falo também nas minhas pregações o seguinte, tenha a vida com Deus como um privilégio. Não tenha como um peso. Eu tenho que fazer isso porque Deus vai me punir, porque Deus vai acontecer isso. Não! Você faz, você obedece porque você o ama. Porque você tem prazer em agradar a ele. É o exemplo que eu dou. Se você tem uma pessoa que você ama muito, você não vai fazer de tudo para agradá-la? Sim. Então, é assim que nós temos que ser com Deus. Eu não vou fazer isso porque isso vai entristecer o Espírito Santo. Eu sempre costumo, Deus sempre fala no meu coração, não faça isso, vai me desagradar. Aí eu sempre falo, tá bom, Senhor. Aí às vezes a gente quer dar uma, né, e o Espírito Santo fala de novo, não faça isso. Muitas e muitas vezes ele já falou para eu não fazer e eu decidi obedecer à voz dele. Sim. Porque são situações que o mundo oferece e a gente quer fazer porque acha que é certo e não. Mas não, eu amo a Deus, eu amo primeiramente a Deus. Eu costumo dizer que nós temos que ser literalmente apaixonados por Cristo. De tal maneira que a gente não consiga viver mais sem Ele. Quando um povo pecou em Êxodo, ele fala assim para Moisés, eu vou enviar um anjo, mas a minha presença não vai com vocês. Aí Moisés falou, Senhor, o que me diferencia é a tua presença. O que me diferencia dos outros povos é a tua presença. Não tem como eu viver mais sem a tua presença. Sim. Porque nós somos diferentes. As pessoas veem Cristo em nós. Não, elas veem, realmente essa pessoa mudou. Porque nós carregamos algo muito além do que o mundo pode oferecer.
que é a presença de Deus. Como a pessoa pode sorrir em meio à luta? Sorrir em meio à aflição? Sorrir em meio à guerra? É Jesus. Porque a nossa felicidade não está aqui. A nossa felicidade vai ser chegar lá no céu e falar, valeu a pena. Valeu a pena a dor, valeu a pena o sofrimento, valeu a pena cada renúncia. Você chegando lá no céu, estando com Jesus, a Bíblia diz que nós cearemos e reinaremos com Ele. Tem maior privilégio que esse? Não. Nossa morada... eu não vejo a hora. Eu também não vejo a hora. Meu Deus! Se você souber que hora é essa, me avisa. Não se vejo me chama, a hora. me liga. Olha, tá chegando. Ai, que eu ouço cada um falando. Ai, tá chegando a hora, vai ser nessa década, vai ser depois, vai ser não sei quanto. Eu falo, meu Deus, quando vai ser, Senhor? Eu tô aqui. Esperando, né? Eu acordo todo dia com essa expectativa. Glória a Deus. Isso me anima, isso me alegra. Eu acho que só É da verdade. gente saber exatamente que a vida não acaba aqui, que há essa eternidade com Ele. Só isso já é um motivo pra gente acordar feliz, da gente agradecer, da gente conhecê-lo e falar, meu Deus, o Senhor tá aqui e logo nós vamos estar juntos, sabe? Isso já é motivo pra gente se alegrar. E as pessoas às vezes ficam com tanta dificuldade de acordar, de ter gratidão, ficam não é só focados em notícias ruins. É verdade. E o que me encanta mais é saber que lá no céu, como diz em Apocalipse, não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza, só haverá alegria e gozo. Nós não sentiremos mais toda essa dor que passamos aqui. Lá só será gozo de estar com Jesus. E sabe o que eu falo? Que as pessoas, às vezes, que ainda não têm um encontro, ouvem a gente falando, essas daí são tudo doidas. Estão tudo, olha, batendo pino, estão tudo achando que, lá vai, aqui tá tudo ruim, mas lá vai ficar bom depois. Então não tem a vida, não é para isso, é pra gente ser feliz agora. Mas o que faz a gente ter essa fé? Porque Deus já vai nos dando sinais da presença dele. Já vai nos dando a paz que um dia teremos ela continuamente. Então, não é porque a gente está enlouquecida, não, porque a gente sente dessa presença de Deus, a gente sente dessa força, a gente sente dessa paz já em vida. E isso é que nos traz ainda mais esperança. É dessa esperança que a gente se alimenta. Então, não acha que é invenção da cabeça da gente, não. Tantos já passaram por isso e tantos estão aqui para testemunhar para que você também sinta da presença dele. A fé também é sentida. A fé, a presença dele, a glória dele, a unção dele, você sente, você vive. É diferente, é um tipo de vida diferente, de dentro para fora. Isso. E o que é interessante é que as pessoas olham pra gente muitas vezes e falam, é louca, olha, mudou. Eu sabe que eu vou até falar, Karina, minha assessora se converteu junto comigo, logo depois, eu vou falar dela aqui, porque ela tá buscando, ela buscava também junto comigo, e ela, essa semana, foi ontem, anteontem, ela falou, olha, Karina, eu confesso pra você, que eu tava buscando e tal, mas eu achava que você tava um pouco exagerada. Lá no fundo eu falava, tudo bem, eu entendo ela, eu também tô buscando, mas ela tá passando um pouco do ponto, um pouco do limite. Daí ela falou, porque eu parei de beber completamente, eu não era uma bebum, eu tomava assim, socialmente até isso. Quando eu me converti, nem uma gota mais de álcool, nem uma música do mundo, por mais que fale, mas tem umas que são boas. Eu não ouço. O tempo que eu tenho para ouvir música, que não é muito, eu ouço aquelas que me levam na presença de Deus. Glória a Deus por isso. É minha escolha, é o meu jeito de viver a minha fé. Cada um do seu cada um. Para mim, isso fez uma grande diferença. Isso faz. Verdade. Eu me sinto cada dia melhor e mais perto de Deus. Então, são minhas escolhas. E ela ainda ouvia uma coisa ali, tomava uma cervejinha ali. E, tô falando de você. Daí esses dias ela falou, eu comecei a buscar e jejuar, porque eu queria mais, você sabe. Fui tomar um golinho, aquele golinho que eu tomava de vez em quando socialmente, para não perder a minha roda de amizades.
aquilo não caiu bem, eu nunca mais vou colocar isso na minha Glória boca. a Deus. Eu não consigo Espírito nem imaginar que aquilo... Ela falou, e eu tô sentindo de uma presença, eu tô sentindo de uma unção, eu tô tendo revelações em sonhos, Glória revelações a de Deus. pessoas que eu tenho que orar. Quando eu vou ligar para aquela pessoa, ela tá passando por uma coisa. Ela tá tendo tanto do sinal de Deus. Então, Deus honra Deus aqueles que realmente buscam a santificação, buscam a Deus purificação. honra. Então, por mais que falar, eu vou ficar um pouco aqui, vou fazer coisas que eu fazia, só É. para não perder os meus amigos, para não perder aquele local que eu trabalho, enfim, para não ficar parecendo tão estranha no mundo. Esse tempo que a gente fica nesse duelo é o tempo que a gente está demorando para ter mais de Deus. Se as pessoas soubessem, é que, no meu caso, eu falo que eu sempre fui tão ousada na minha vida para as coisas que não eram de Deus, que eu também fui para as coisas de Deus. E eu acho que, por mais que achem, né, que eu fui radical demais, que eu fui rápida demais, É o amor por Jesus. eu não tinha como ser diferente. É. Eu mesma intensidade, eu fui para esse lado também, e eu falo para você, vale cada segundo Aleluia. dessa intensidade. Busque mais, porque o Senhor tem mais para mim, tem mais para você, tem mais para Roberta, cada dia Glória a Deus. mais e mais e mais Ele derrama mais, até a volta dele é mais. Nunca menos, não tenha medo. Tudo que Ele tirar da tua vida, tudo que Ele quiser que você abra a mão é para te dar mais, porque está preenchendo um lugar que Ele precisa preencher, e Ele não só preenche, mas Ele dá mais, Ele transborda. Tanto é que eu lembro que na faculdade, né, que quando eu tava passando por esse processo, eu tava na faculdade. E aí eu lembro que as pessoas de lá, de tão assim radical que eu era, me chamavam de Robertinha de Jesus. Então. De tão radical que eu era, gente, sério. Mas sério. tem gente que fala assim até pra zombar. Pra ali, zombar, né? Era. E o bullying gospel. O bullying gospel, né? Porque assim, eles iam beber, eles iam fumar maconha, pra fumar. balada, falar palavrão, e eu ali sempre reservada. Inclusive, quase para terminar a faculdade, a gente começou a fazer uma célula dentro da faculdade. A gente chamava as pessoas numa sala e fazia célula. Então, tipo, em todo lugar que eu ia, eu evangelizava as pessoas. Sim, sempre tinha aqueles que iam, né? Inclusive, algumas pessoas da sala vinham comigo e falavam, Roberta, ora por mim. De tanto que elas viam Jesus, né? Ora por mim, tá muito difícil, elas contavam um problema delas. Tipo, zombavam assim meio, mas quando pesava, vinha pedir oração. Né? Então acontecia muito com isso na faculdade, porque faculdade é um meio que mais os jovens se afastam. Perdem. Muitos jovens se afastam no meio da faculdade. Já vi, assim, testemunhos de crentes indo para a faculdade se desviam. Porque não estão alicerçados na rocha que é porque Cristo. querem ser aceitos pela sociedade e exatamente não estão firmados assim na identidade, né, convictos de quem eles são. Querem ser aceitos, querem ser amados, querem encontrar um namorado, uma namorada, e daí vai achando que se for assim muito certinho, que não vai agradar, que vai, né? Tanto é que eu tenho um testemunho para contar do meu relacionamento com ele, né? Com o pastor Ícaro. Foi meio que assim, a gente começou, eu cheguei para ele me pediu em namoro. Aí eu já era bem... Ele era cristão? Já era pastor na época. Eu já era bem crente, assim, fervorosa, de ir no monte, orar. Tava naquele processo. Aí eu lembro que eu cheguei pra ele e falei, você quer namorar comigo? Então a gente vai fazer assim, assim, assim. Eu lembro que eu falei... Você que pediu ele em namoro? Não, ele me pediu em namoro. Falou, olha que ousada. Ele me pediu em namoro. Ele orou, olha, um tempão. Ele tava lá só Foi, ele de orou, joelho. Foi. Ele orou um tempão. Aí quando ele me pediu, eu cheguei pra ele e falei assim, ó, você quer namorar comigo? Então a gente vai fazer assim, a gente não vai se beijar, a gente vai namorar a corte até o altar. E aliás, assim explica como é a corte, porque tem pessoas nos ouvindo que às vezes não sabem o que é que corte é essa. Falar, essa daí tá vivendo lá no tempo do castelo. No tempo do medieval, né? Explica, porque é muito interessante. Então, a corte, você que é cristão, né, e quer ter santidade, como você estava falando, eu quero arrumar um namorado, mas aí você tem que ter cuidado com a carne, porque a carne, os sentimentos humanos, tem toda aquela questão, né, flor da pele, jovem. Então, você que é cristão e quer ter um relacionamento
saudável, santificado, decida se separar. A corte nada mais é do que uma separação, do que você viver um relacionamento orando, acreditando, confiando, Deus sendo a prioridade. Sim. E você não dando margem para a carne. Sim. Pros Conhecendo, deveres. convivendo com aquela pessoa, só que sem a coisa física, sem dar margem ao pecado. ao pecado. Tanto é que na época que a gente namorava, eu ficava com vergonha de falar isso. Porque era tão comum você ver os jovens da igreja se perdendo pro pecado. Sim. Até hoje, isso é muito comum. Achando, mas beijo pode, dá uns Isso. beijões assim. Aí acaba que o beijo leva a outras coisas, acende outras coisas. Então eu lembro que a gente decidiu se santificar. E a gente ficava com vergonha de falar para as outras pessoas, porque quando a gente falava, assim, dava um testemunho, assim, raramente, as pessoas olhavam, o quê? Não, é mentira. Zombavam, entendeu? Porque não acreditavam de fato. E as pessoas ficam ainda colocando coisa na cabeça, e se não Estão testar mentindo. antes, quando chegar na hora, vai que não gosta. Como se isso fosse a prioridade. Como se Deus que criou o prazer, Deus que criou tudo isso, é um relacionamento de Deus, Ele vai fazer sim. Com que tudo aquilo depois de aprovado, depois do casamento, que haja sim, e haja fogo entre o casal. Sim. Só que as pessoas, elas gastam outro fogo que não é de Deus antes. É verdade. Não é? É verdade. E depois acabam não se conhecendo, acabam achando que a atração física é o principal, acabam casando errado. Isso é um conselho muito importante para dar, né? Para as pessoas que são desse meio cristão e querem viver em santidade. Ainda não casaram e não sabem como. Ore pelo seu parceiro, ore para Deus revelar-se para ele, né? Eu costumo dizer que a sua vida com o seu cônjuge vai começar na sua vida com Deus. Porque você tem que amar mais a Deus do que todas as coisas. Sim. E se você amar a Deus, você vai saber cuidar da pessoa que está do seu lado. Sim, você vai respeitar, você vai cuidar. Vai. Então, nesse processo que a gente começou a namorar, a gente decidiu fazer isso. Eu falei pra ele, não, a gente vai ser assim porque nós temos que manter a nossa vida com Deus. E assim foi até o altar. Quanto tempo? Demorou um ano e 6 meses, praticamente, 4 meses. Pra vocês se casarem? Foi, pra gente se casar e dar o primeiro beijo no altar. Oh. Tanto é que no dia lá do casamento, quando a gente foi se beijar, eu nem sabia. Aí eu morri de vergonha. Foi um mico que eu passei. Aí ele queria me dar um beijo lá na hora. Eu falei, não, aqui não, que as pessoas estão vendo. Foi só Jesus. Até pra bater a foto eu saí toda envergonhada. Mas isso é um testemunho, né, pra contar. Isso é um testemunho. E muitas pessoas ainda não acreditam, mas, gente, diante de Deus, 1 ano e 5 meses pra a gente dar o primeiro beijo. E a convivência depois, como foi? Depois... Foi difícil? Assim, no começo... Porque tem gente que já testa viver junto tudo antes, né? E quando você, né, tá separado, tá se consagrando, você vai fazer isso depois. E acaba tendo... Eu sei porque eu falei com a Gabriela Rocha quando ela esteve comigo no podcast. E outras pessoas também que optaram, né, por casar em santidade e falaram, mas depois não pensa que foi fácil, porque tem os hábitos de cada um, tem um jeito, cada um tá acostumado com o seu tempo, e a gente tem que se adaptar, né? A vida é isso. É verdade. Assim, é uma entrega, né? Isso. A gente conversou muito, na época que a gente namorava, a gente conversava muito. Então, a gente ia se conhecendo na conversa. Mas quando a gente casou, tem aqueles atritos, não deixa a toalha em cima da cama, sim. Mas aquela bagunça, o tênis, antes de entrar na casa, acaba de limpar e a pessoa vai lá e suja. Sempre tem, mas são coisas ajustáveis. E no nosso casamento, a gente tem muito hábito de fazer devocional junto. Como que vocês fazem? A gente acorda, né, sempre pela manhã, e aí a gente faz um plano da Bíblia. Aí a gente ora e lê a Bíblia. Aí a gente vai debatendo. Não, porque, inclusive... Ora junto ou cada um no seu tempo? Não, ora junto. Ora junto, louva junto e lê a Bíblia junto. Inclusive, hoje a gente estava falando sobre Gênesis. Aí a gente vai debatendo. Não, porque isso aconteceu. E aquilo vai fluindo. Quando a gente vê, já passou 1h30. Só ali mais 2 horas. E assim a gente vai. E aquilo, esse momento com o casal, ajuda muito no diário. Sim. Porque Deus blinda dos ataques, das setas, do inimigo, durante o dia. Então, esse momento, quando a gente começa fazendo devocional, tudo flui.
Aí a gente conversa, eu não gostei disso, quero que você melhore. Ele vai, melhora. E assim a gente vai se entendendo com a conversa, a oração, Sim. Bíblia. Porque se for pra briga, não dá certo, né? Se for começar a gritar, falar da toalha, do tênis que ele jogou, do terno. Domínio próprio, mansidão. Tem e assim que... Deus vai trazendo, né, colocando à existência aquilo que a gente ainda não tem. Sim. E vocês estão juntos agora também, uma nova etapa. Uma nova etapa. Conta como é que foi, o que é que está acontecendo. Então, quando eu conheci ele também já era missionário, ia para muitos lugares e também já era pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. Então, como eu tinha o nome do movimento Graça Viva, né, que foi que eu contei, a gente se uniu quando a gente se casou, falou, não, vamos agregar esse nome para o nosso novo lar, né? Aí eu lembro que a gente viu o ponto lá na Marambaia, que a gente mora em Belém, num bairro chamado Marambaia. A gente viu um ponto e falou, é esse. E a gente começou a orar e fazer propósito por isso. E colocamos o nome de IEQ, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, Graça Viva. Aí uniu, Deus só fez assim, uniu os propósitos, que eu costumo dizer que Deus não une pessoas. Você Deus começou falando propósitos. Você começou falando na internet e essa vontade de ter um local fixo veio de vocês dois? Foi, da nossa união. Olha que legal. Entendeu? Da nossa união. Como ele já era pastor, aí a gente foi lá, viu o ponto, abrimos a igreja e hoje estamos lá, já tem 7 meses por aí. Tem sido uma experiência nova, porque cuidar de pessoas não é você ir num púlpito, como eu fazia há muito tempo, pregava, tinha um pastor da igreja, aí eu ia embora. E aquele pastor tinha que cuidar, acolher, ensinar. Agora não. Agora a gente tem que fazer discipulado. Todo domingo de manhã tem um aconselhamento pastoral. A gente senta com a pessoa, olha, tá errando nisso, tem que fazer isso. Tem que saber lidar com pessoas diferentes. Porque não são todas as pessoas que são iguais. Tem pessoas que são diferentes e tem umas pessoas ainda que são bem difíceis. Né? Tem aquele crente que é bem mais difícil. Então, a gente tem que saber lidar com essa personalidade da pessoa que é diferente. Então, Deus me ensinou muito sobre o domínio próprio, sobre ser paciente. Muitas vezes eu quero falar uma coisa para aquela pessoa da igreja, aí Deus fala para mim, não, mas eu não tenho paciência contigo. Tenha com ela também. Tenha com a pessoa. Porque quantas vezes a gente erra no dia, falha, e Deus perdoa? Por que Ele não vai perdoar a outra pessoa? E Deus tem me ensinando isso, tem sido algo que tem me forjado. Tem sido algo que tem me ensinado. E eu tenho aprendido muito sobre cuidar e amar pessoas. Porque você amar pessoas não é simplesmente você ter um momento de conversa, é você conviver com a pessoa. Conviver com os erros, conviver com as falhas e ainda assim amar. É assim que Deus é com a gente. Ele nos ama apesar de tudo. Então tem sido uma experiência incrível, tem sido um aprendizado incrível que eu não tinha antes de só pregar. E é algo assim que eu tenho amado viver, porque Deus nos chamou para isso, amar pessoas e cuidar delas. Como que é essa preparação de vocês durante a semana? Como que funciona? Porque são mais responsabilidades, né? São mais responsabilidades. Então, nós temos o culto domingo, né, que é o da família. E daí quem prega no culto? Ele. E ele prepara daí semanalmente o que ele vai falar e tal. Aí domingo é o culto da família, aí ele é que prega. E domingo de manhã tem um aconselhamento pastoral, que as pessoas vão lá, marcam com a gente. O culto de domingo não é de manhã? Não. É à noite. À noite, daí de manhã tem o aconselhamento. Isso. Como que funciona? As pessoas, elas ligam, marcam? Elas marcam. As mulheres marcam comigo, aí eu falo com elas na igreja. A gente marca na igreja. Porque é melhor, né? Um ambiente mais... E aí ele fala com os homens, às vezes é o casal que vem falar com a gente fala, instrui. Aí domingo pela noite, inclusive esse domingo agora foi Santa Ceia, foi incrível, assim, Deus fez algo muito sobrenatural, porque a gente lembra da morte de Jesus, né? Desse sacrifício. Então toda Santa Ceia é algo, assim, sobrenatural. Eu lembro que eu fui pra lá sentindo um pouco de dor e saí curada. Pra ver como o sangue de Jesus, né, naquele ato, cura mesmo. Aí tem as segundas-feiras, a gente também tem esse aconselhamento para quem não conseguiu ir no domingo. E terça-feira é o meu culto, que eu prego. Que eu tô montando uma equipe agora, começou recente o culto da terça, né, comigo. E é a terça do fortalecimento. Aí a gente faz um corredor de milagres, porque Deus me usa muito em curas também.
né? Muitas pessoas já foram curadas em orações. Tanto é pelo testemunho que eu passei, né? Das coisas que eu já tive. Eu quero saber. Você Aí- não falou aqui ainda. Falei do problema na Aí pele. você não teve alguma questão de depressão também? Também teve. Eu quero saber. Nesse período. Porque tem tantas pessoas passando por depressão. Ansiedade e depressão, acho que tá lá no topo do topo, né? Tá no topo. Durante esse período que eu tava... que foi nesse momento que começou a aparecer umas Sim. manchas. E aí, o meu cabelo começou a cair desesperadamente. Eu tive que cortar. Porque quando a gente tá nessa ansiedade e depressão... Primeira coisa, né? Cabelo cai, o corpo começa a aparecer umas manchas. Sim. Os médicos explicam assim. Eu lembro que foi um período muito, assim, difícil e complicado na minha vida. Que eu não entendia o porquê que eu tava tendo aqueles problemas. Por que que eu tava passando por aquela depressão, aquela Sim. ansiedade? Por que que nada tava dando certo? O porquê que eu tava ali, só eu, meio que sozinha naquela faculdade, e as pessoas não entendendo a minha renúncia, e eu passando por isso, passando por aquela aflição, e Deus falava, calma, eu tenho um propósito nisso. E Deus me ensinou que no meio da ansiedade, no meio da depressão, eu tenho que adorar. Então, o segredo tá na adoração. Tá, tô falando, gente. Louvor e adoração Tá no na adoração. meio da tristeza, no meio da meio da guerra. Coloca, louva e adora. Como exemplo, nós temos Jó, né? Jó perdeu tudo. Pois é. Ele perdeu os 10 filhos, perdeu a casa, ele era o homem mais rico do Oriente. Em nenhum momento ele murmurou. No Murmurou. momento que ele reclamou, ele foi falar com Deus. Né? Então é isso. Até no momento que a gente tiver com dúvida, com medo, Isso, falar com Deus, né? Ele perdeu absolutamente tudo. Foram questionar com ele, a mulher dele falou, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não tá adiantando nada. Não tá a não adiantando ser. nada. Aí ele falou assim, Deus me deu, Deus tomou. Sim. Bendito seja o nome do Senhor. O que ele fez? Adorou. Eu entendi que o segredo para passar na prova, na depressão, na ansiedade é adorar. Porque você não adora pelo que Deus faz. Você adora por quem Deus é. Exatamente. Você não adora só quando Ele te dá um livramento, quando Ele te cura, quando Ele abre uma porta, quando Ele faz um milagre. Você adora a Deus independentemente das circunstâncias. Se Jó fosse pensar assim, ele iria adorar? Não. Mas ele pensou, não vou adorar a Deus porque Ele tirou isso de mim, porque aconteceu isso. Eu vou adorar a Deus porque Ele me deu. Ele tomou, bendito seja o nome dele, para sempre. Então, o segredo para passar por essa fase, o meu segredo, assim, que eu vivi, eu aprendi, é adorar. Eu entrava no quarto, eu adorava. Eu saía do quarto, eu adorava. Na faculdade, eu adorava. Em todo momento, eu estava ali adorando. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, mas glória ao teu nome. Eu começava a adorar. E aquela adoração ia me curando. Aquela adoração ia me limpando, ia me renovando e eu ia entendendo o propósito de Deus para minha vida. E o Senhor me ensinou, adore, independente do que você está passando. Adore. Você é um adorador. O que nós vamos fazer no céu? Adorar a Deus. Incessantemente, como tem aquela música, né? Ninguém vai me calar, adorarei. Está em meu DNA, adorarei. Então, nosso DNA é a adoração. Nós vivemos e nos movemos por isso. Então, você, jovem, que está passando por um problema, ou até mulheres, né, idosos, todo mundo, ninguém está isento de passar, é o mal do século. Adore a Deus em todas as circunstâncias. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não veja razão mais para viver, creia que Jesus vai mudar o teu cenário. Assim como ele disse para aquele mar, aquieta-te. Ele fala para a tua vida hoje, tenha calma, confie, deposite, acredite e ainda mais, aprenda a ter essência da adoração. Porque nós fomos criados para isso, para adorar Jesus. Olha, você sabe que você falou da história de Jó? Eu lembrei de algo incrível, assim, né? Que Jó, ele perdeu tudo. Perdeu a saúde, perdeu casa, família, perdeu tudo. Continuou adorando, continuou louvando, continuou tendo fé. Deus entregou tudo em dobro para ele no final. Em dobro. Em dobro, depois que ele passou por tudo aquilo. Mas um detalhe, não sei se você sabe.
os filhos dele, os 10 filhos que ele tinha, Deus deu 10 para ele depois. Sim. Não deu 20. Por que não deu 20? Porque Jó, ele sabia que aqueles filhos dele estavam com o Senhor, que eles não estavam perdidos. Sim. Então, teoricamente, Jó perdeu tudo aquilo que não era tão importante. Isso. Perdeu bens, perdeu casa, perdeu a saúde. O mais importante, mais valioso que era para Jó, os filhos dele, ele não perdeu. Estavam com o Senhor, de tanta fé que aquele homem tinha. Então Deus deu mais 10 em vida, não deu 20 porque os 10 estavam com ele. Então é algo muito lindo da gente ver que tudo aquilo que é valioso para nós e para Deus nunca está perdido, nunca. A gente pode perder casa, pode perder saúde, pode perder o que for, mas o que é nosso bem mais valioso, o sangue do nosso sangue, para aqueles que creem, para aqueles que entregam a vida a Deus, estão guardados pelo nosso Deus. Jamais estão longe dele. E o amor de um pai e de uma mãe é muito grande. Eu ainda não sou mãe, mas você é, né? O amor pelo seu filho deve ser muito grande. Não tem explicação. É o mais próximo do amor que a gente tem a Deus, a Jesus. É o mais próximo. Antes de eu conhecer, eu falava, eu não conhecia esse amor, eu não conhecia. Depois que a gente conhece o amor de Deus, a gente compreende que o amor de Deus ainda consegue ser maior. O amor para com Deus ainda consegue ser maior até do que o nosso amor de mãe para um filho. Mas é o que mais se aproxima. E é um amor de devoção, que é assim que a gente deve ter com Deus. Porque eu vejo mães, mulheres falando, depois que eu fui mãe, eu entrei até em depressão, porque minha vida já não era mais a mesma, eu perdi a minha identidade. A gente tem que entender que esse sacrifício que a gente faz pelos filhos, essa devoção, a nossa perda de identidade daquele ser humano que a gente era, a gente não perde, a gente acrescenta. É para algo mais. É mais valioso, porque você está cuidando de um ser humano. Algo que você trouxe à vida. Sim. Então, para quem falar, agora eu perdi, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais aquilo. Glória a Deus que você pode fazer mais por um ser humano que nasceu de você, ou que você apenas criou, mas você pode mais. Isso é lindo, essa doação. Esse amor sacrificial é o mais próximo do amor de Jesus por nós. Jesus se sacrificou, foi dolorido para ele, ele teve que escolher. Ele mesmo falou, Pai, afasta de mim esse cálice, porque aquele cálice era dolorido para ele. Não foi fácil, mesmo ele sabendo qual era a missão dele. A nossa missão de mãe, de pai, também é assim. É um amor sacrificial, mas é um amor de redenção, para algo maior, para te dar mais vida. Então, assim como Jesus se sacrificou por nós, o nosso sacrifício com os nossos familiares, nossos entes queridos, ele é recompensado. Depois da dor, depois da crucificação, sim, a ressurreição. E é isso que ele traz para nós, quando a gente compreende que esse chamado, ele é um chamado santo também. Isso. E o que mais interessante é que ele perdeu os filhos, que é um amor muito próximo ao nosso de Deus, e mesmo assim ele continuou crendo. Continuou confiando. Até a mulher dele falou, como é que você está crendo nessa situação? Ele falou, não, Deus me deu e ele pode tirar a qualquer momento, eu vou confiar e eu vou acreditar. E a gente vê no final que os amigos dele, né, começaram a questionar, falou, não, é culpa de você por causa do seu pecado. Os 3 amigos que foram conversar com ele falaram isso, já pensou? Sim. E ele sabia que não era verdade, porque ele não tinha pecado. Toda noite ele sacrificava, a Bíblia diz, por ele e pelos seus filhos. Sim. No capítulo 1. Aí diz lá no último capítulo, assim, que o Senhor falou para os amigos dele irem com ele, para ele orar, porque eles tinham errado e falado mentira. Quando ele orava pelos amigos, Deus virou o cativeiro dele. Você já pensou? Orar, estender a mão para quem falou mal de você, quem disse que estava acontecendo isso por aquilo.
Muitas vezes acontece isso no meio gospel, né? Sim. A gente quer apontar o dedo, fulano pecou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E a gente, na verdade, tem que entender que Deus ama, Deus perdoa, Deus acolhe. O nosso evangelho não pode ser de apontar dedo. Sim, de orar. E sim de orar. De ter misericórdia, De pedir ter por isso, misericórdia. pedir por transformação, Pedir pedir por para que aquela transformação. pessoa retorne. E o que eu acho muito incrível é que enquanto ele orava, Deus mudou o cenário dele. Sim. Ou seja, o segredo está na oração. Ele orou. E porque ele orou, Deus fez um milagre. Você não precisa mais de um sacerdote hoje porque o véu foi rasgado. Você pode entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos e orar e clamar e pedir para Deus mudar o teu cenário, mudar o teu cativeiro. E Deus vai mudar porque Ele é um Deus que muda cenários improváveis. As pessoas olhavam para Jó, ele tinha perdido tudo, ele estava com chagas no seu corpo todo. Aquele cenário era completamente de dor, mas ele confiou e enquanto ele orava, o Senhor mudou a sorte dele. Então Deus também pode mudar a tua sorte, mudar a tua vida, restaurar a tua vida e trazer novamente alegria. Sim. E a Bíblia diz que Deus deu em dobro para ele. Sim. Então talvez a gente perdeu uma coisa aqui e não entende o que Deus vai dar lá. Que é algo bem maior. Basta a gente permanecer confiante. Basta permanecer confiando. Deus muda tudo de uma hora para outra, haja vista a pandemia, tantas outras coisas, tantos acontecimentos inesperados, né, positivos e negativos. Deus faz assim, vem uma tempestade, Deus faz assim, desmorona o mundo, Deus faz assim, Ele cura, Ele traz visão àquele que é cego. Então, Ele é o Todo-Poderoso. A gente, sem Ele, realmente, a gente não é nada, nada. Você fala, mas eu faço e aconteço. Se Ele tirar o teu fôlego de vida agora, você não é nada. Você está aí pela misericórdia, pelo amor, porque Ele te ama, pelo amor de Deus. Porque Ele te ama, porque Ele te dá a chance do novo dia. Ele te dá a chance para você respirar. Ele te dá visão, Ele te dá audição. Então, Ele sim deve ser lembrado todos os dias. Por mais que você esteja mal, lembre-se dele todos os dias. Continue adorando, continue orando. Você falou da questão da cura, que ele passou a te usar com cura, né? Como que você passou a entender que você também poderia ser usada dessa forma? Então, com aquele meu processo, né, de depressão, de ansiedade, de doença, de aflição, Deus começou a falar, eu vou te usar nisso para outras pessoas. Como você sentia que ele falava com você? Que as pessoas têm curiosidade, né? Ele fala, como ele fala? Ela ouvia, ela abria a Bíblia e estava lá, alguém dava uma palavra. Como que ele falava com você? Assim? Deus tem muitas formas de falar comigo. Deus fala comigo pela palavra, né? Eu quero falar com o Senhor, aí eu abro a Bíblia. Daí você sente que tá diferente, ele fala, opa, você é atraída por aquilo, né? Sim. Parece que aquela letra aumenta, assim, não é isso? E a gente sente também. A gente sabe que é Deus falando no coração. E aí a gente lê aquela palavra e fala, não, isso aqui é pra mim. Isso aqui eu preciso mudar, que é pra mim e tal. Deus fala comigo pela palavra, Deus fala comigo em oração. Quando eu estou orando, aí eu estou orando ali, Senhor, muda aquela situação e tal. Aí eu começo a sentir no meu espírito. Sim, vem algo interior, te dando uma ideia, te dando Sim, isso. Aí vem algo em mim falando assim, não, faça isso, faça aquilo. E Deus falando assim, literalmente também comigo. De eu entender e ouvir aquilo. Não, é assim, assim e assim que eu quero que você fale. Tem essas 3 formas de Deus falar comigo. Pela palavra, em oração e explicitamente falando. É assim que eu quero que você faça. E é assim que Deus fala comigo. E ele falou que você ia ser usada e como você começou a colocar em prática. A Bíblia nos diz lá em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Aí lá no versículo 6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus me falou isso, eu passei por isso, passei por esse momento. E todas as vezes que eu ia pregar, eu exercitava a minha fé. Eu falava, Senhor, eu tô passando por isso e eu vou orar por cura? Como que é? Eu não entendia. E Deus falava para mim, exercite a sua fé. Então, naquele momento, o Senhor falava,
pergunte quantas pessoas estão enfermas aqui nesse culto. Aí eu perguntava, você que tá com dor, você que tá com uma enfermidade, você que tá passando por um problema, você que tá passando por uma guerra. Às vezes eu sentia dores assim, por exemplo, a pessoa tava com dor no pé, tinha torcido o pé, tava com algo no pé, eu sentia dor no pé. Acontecia isso muito comigo. E eu sabia, eu falava, alguém tá com dor no pé aqui? A pessoa vinha na frente. Porque eu sentia aquilo que a pessoa tava sentindo. Aí aconteceu muito isso. Então, as pessoas levantavam a mão, iam lá na frente, e eu falava, Senhor, não sou eu. É o teu Espírito através de mim. Cura essas pessoas agora. E as pessoas eram curadas. Já teve vários testemunhos de pessoas que foram curadas quando vieram ali na frente e tomaram aquela atitude. Pessoas que estavam há muito tempo com fortes dores de cabeça, faziam um diagnóstico e não descobriam o que era. Porque tem pessoas que sofrem com enxaqueca, né? E não sabem, às vezes é um tumor, alguma coisa, não descobriram, o médico não descobria. Teve pessoas que estavam passando com problemas de coração, problemas no útero. Tenho muitos testemunhos das pessoas no meu Instagram que já vieram comigo, olha, naquele dia eu fui curada de tal e tal coisa que a gente até esquece, que acontece muito. Na pandemia a gente fez várias lives, eu fiz várias lives. Durante essas lives, muitas pessoas foram curadas. Tipo, testemunho assim, eu não podia, eu era estéril, eu fui curada. Já pensou? Uma mulher não poder dar à luz e ser curada e dar à luz? De uma mulher, o filho dela não sair do hospital e sair. Então aconteceu muito isso. E durante esse período eu tava passando por isso. E Deus me usava para você ver que Deus pega as coisas que pro mundo são loucuras. Pro mundo é loucura, pro mundo não dá, um médico não tem solução, mas para Deus tem. Então Deus me usava em cura mesmo estando passando por aquilo, entendeu? Deus te usa no momento de maior fragilidade. É o que Paulo diz. Quando penso que estou fraco, aí que estou forte. Muito incrível. Porque você continuou ouvindo. Você ficou mesmo fraca, você continuou buscando nele a sua força. Né? Você não se entregou. Não me entreguei. Porque o lado mal, ele quer que você se entregue. Ele quer ir te arrastando. Só que você... buscando diariamente, não tem como ele te derrubar de vez, né? Tem. A palavra diz que você pode estar lá, você pode perder uma batalha, mas você não perde a guerra. Você pode estar fraco, mas você não está morto. Você pode, Isso. né? Então você tá, qualquer momento que você tiver, se tem fôlego ainda de vida, você pode clamar a Deus e Ele vai te restaurar. Ele vai te levantar. Então, eu falo muito sobre perseverança, eu falo muito sobre as pessoas realmente não desistirem, não se enfraquecerem. Todo dia o Senhor vai ter o pão para te dar. Todo dia o Senhor vai ter algo mais para te dar. Então, ao invés de focar no que está ruim, de focar no que está errado, foque na promessa, foque no que Ele tem para te entregar, porque Ele tem para te entregar. Se você focar só naquilo que te falta, aquilo te esmorece, aquilo enfraquece a tua fé. Você não consegue enxergar além. Então veja tantos testemunhos, pessoas que passam por aqui, pessoas que já passaram pela tua vida, momentos na tua própria vida mesmo, que eu tenho certeza que você buscou a Deus e Ele te amparou. Que talvez você não se lembre agora, você vai lembrar depois, fala, realmente aquele dia eu fiz uma oração e Deus colocou a mão. Muitas vezes a gente busca, né, no fim de tudo, fala, ai, olha, fiz de tudo, agora só me resta chamar a Deus. Busque nele antes, não deixe para o final, porque você vai estar mais cansado, você vai estar esmorecido, tua fé vai estar mais fraca. Então busque antes. Busque todo dia, porque todo dia a gente passa por obstáculos, todo dia tem uma provação, todo dia tem uma batalha espiritual acontecendo mesmo que você não veja. Todo dia tem pessoas perturbadas no teu caminho, no trânsito, onde quer que seja. Tem pessoa orando ao contrário para que você se dê mal, tem inveja. Todo dia tem isso. Só isso já é motivo para você orar e buscar em Deus a tua proteção, para que Ele seja o teu escudo. E Ele vai à frente realmente, porque Ele vai te sinalizando. Você vai por aqui, Ele fala, opa, não vai. Você vai para um lugar que vai ter um acidente ali, preparado para você, Ele faz o pneu do carro furar e você fala, ué, que coisa, como assim pode ter Deus que furou o pneu? Quando você vai entender, você fala,
Você fala, glória a Deus, tem um porquê desse pneu furado. Daí você vai saber que teve um acidente lá na frente que ele te livrou. Deus está todo o tempo nos livrando, mesmo sem a gente ver. É verdade. Nossa, esses dias aconteceu em casa, não lembro o que foi, que eu me atrasei para sair, daí não deu para levar o Henrico no que eu tinha que levar. E eu não me desespero mais com nada que dê errado. Eu faço o meu melhor, eu faço o possível, eu não atrasei porque eu estava lá, né, dormindo enquanto eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Eu estava trabalhando e depois eu fui ver, eu tive que desmarcar, tive uma reunião que atrasou, eu tive que desmarcar o compromisso, fui saber que tinha caído um monte de árvore no meio do caminho, que tinha carro afundado, que tinha... Falei, olha, se eu tivesse saído de casa... Então, até esses pequenos sinais, pequenos detalhes, ele está livrando. Ele está livrando. Faz toda a diferença. Isso. Você orar, porque quando você ora de manhã já, ele te prepara para o dia, já te deixa assim, de radarzinho ligado, né? Isso. E essa relação, eu assemelho muito com Abraão, né? Quando Deus falou para ele assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele estava falando, não, a minha direção é a de Deus. Ele estava falando, não, o meu caminho é o de Deus. E essa história é muito interessante porque ele falou assim, para um lugar que eu te mostrarei. Ele não disse qual era o lugar. Ele falou, eu vou te mostrar enquanto você caminhar. Já pensou você andar e não saber para onde vai? Era como Abraão estava. É o que você falou agora. Você não sabia o que ia acontecer, mas você estava ali orando, estava ali fazendo o seu devocional de manhã e Deus foi guiando. E assim que ele fez com Abraão. Ele guiou Abraão enquanto ele caminhava. Só que quando Deus falou assim, antes dele sair de Ur dos Caldeus, ele falou, eu te farei pai de multidões. Mas como se Sara era estéril? Sim. Deus faz umas coisas que para nós é impossível. Mas como está lá em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Então você que está num cenário de improbabilidade, para Deus nada é impossível. Deus vai ressuscitar os teus sonhos. Enquanto você caminha, Ele te dá o rumo e a direção. Isso é muito sobrenatural, porque Deus conduziu Abraão como ele queria. Sim. Como Deus queria, não como ele tinha vontade. Às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, né? Quantas vezes a gente fala, não, sim, eu quero fazer isso. Aí Deus vem e fala, não é por aí, é aqui. É igual você criando o seu filho, por exemplo. Ele quer muito fazer uma coisa, mas você sabe que não vai fazer bem pra ele. Já aconteceu? Claro. Ele quer comer alguma coisa ou ele não quer estudar. Aí você fala, não é assim. E aí ele, não, porque birra, não sei o quê, eu quero. Aí você fala, não, vai te fazer bem. E a criança não entende. Assim é a gente não entende muitas vezes. Aí Deus tá falando, depois você vai entender. Você sabe que eu vejo as pessoas tão preocupadas, pessoas que ainda não se encontraram, que falam, eu não sei qual é o propósito de Deus para mim, ficam esperando uma visão completa do que Ele tem para você que está aí esperando. Eu quero saber para eu começar a andar. É aquilo que você falou. Não, a gente tem que ir caminhando, buscar, Ele é o principal propósito, adorar a Ele, buscar a presença dEle, esse é o principal. E Ele vai te mostrando uma coisa aqui, uma outra coisa ali. No dia seguinte, você vai ter uma ligação que você vai entender. Opa, isso é de Deus. Aqui não está dando certo, isso aqui não é de Deus. Ele vai te mostrando. Basta que a gente não tema, né? Isso. Para ouvi-lo e para segui-lo e para obedecê-lo. Grandes coisas Ele tem, mas Ele não revela a grande coisa e como você vai alcançar. Ele revela uma coisinha pequena aqui, outra ali. Às vezes Ele te dá uma visão da grande para você ter aquilo como foco. Mas você deve obedecer as pequenas para que Ele te dê as médias para depois as grandes, né? Foi exatamente o que Ele fez com Abraão. Ele falou assim, eu vou te fazer um pai de multidões. Ele não sabia como isso ia acontecer. Ele foi caminhando. Ele foi caminhando e passaram-se anos e a promessa não se cumpria. Talvez você esteja esperando 30 anos. 20 anos, não sei quantos anos e nada acontece. Era assim que foi com Abraão. Passaram-se 25 anos para nascer Isaac. Só que durante esse período, o que aconteceu? Sara falou, deita com Agar.
Aí foi quando nasceu Ismael. Não era o tempo. Porque às vezes a gente quer dar uma puladinha ali e fazer aquele jeitinho brasileiro. Eu vou dar uma acelerada. Isso, a tal da acelerada. E não, a gente tem que viver o propósito como Deus quer. Era para ter acontecido isso? Não, mas ele foi lá e tentou ir por um jeito que não era, e talvez a gente faz muito isso, né? Muitas das vezes. A gente quer acelerar, não é o caminho de Deus, e a gente, não, eu quero logo o meu Isaac, e eu quero logo isso, e agora. Conheço muitos crentes assim. É muito normal, infelizmente, as pessoas acelerarem os processos de Deus, que não é o tempo ainda. Sim. Né? O que você deseja ainda conquistar para Deus na sua vida? Então, eu falo muito para Deus assim, que eu quero cumprir os propósitos dele para mim, que eu não quero fazer a minha vontade, Sim. o meu desejo. Então eu falo que enquanto eu viver, eu vou falar do amor dele, porque é isso que me move. O que me move é a palavra de Deus. O que me move é saber que um dia eu vou chegar com ele e falar, Senhor, eu estou aqui porque valeu a pena eu viver e cumprir o meu propósito. Então, o meu sonho e a minha realização é ganhar almas, continuar pregando, falando do amor de Jesus, porque ele é o único que pode mudar a tua vida. Sim. Se eu der um dinheiro para uma pessoa, pode saciar a fome naquele momento, mas não vai mudar a vida dele, da vida dela. O único que vai mudar é Jesus, porque ele fala, né, que ele é a fonte de águas vivas. Sim. Então, o meu sonho, a minha realização, o meu propósito é continuar pregando Jesus. Enquanto eu viver, eu vou falar do amor dele, em tempo e fora de tempo, em rede social ou na minha vida, porque a maior pregação é a nossa, você sabia? Que a maior pregação é a nossa? Claro. Quem nos vê revela Jesus, da forma como a gente anda, da forma como a gente fala, Sim. o que a gente ouve. Então, nós somos os primeiros exemplos. A primeira pregação não é quando eu subo num púlpito. A primeira pregação sou quem eu sou quando eu estou debaixo do púlpito. Sim. O que eu revelo para as pessoas? Será que eu tenho revelado o amor de Cristo, como eu falo, como eu ando, da forma como eu me porto? Entendeu? Então, a primeira pregação somos nós. Então, que eu continue assim, o meu desejo é que eu continue exalando a Cristo, pregando o amor dele e vivendo o propósito, sem sair. Amém. E crendo no Isaac, né, que vai chegar, que é a promessa de Deus, vai continuar chegando. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Que você conquiste muito. Amém. Muito ainda, muitas almas, muitas vidas, viu? Amém. Você já foi para Israel? Já fui. Como foi tua experiência foi lá? Foi incrível. Quando foi? Eu fui, já tem uns 4 anos. Foi em 2019, 2018, por aí. Eu vim numa excursão com o pastor Elber, que é um pastor de Belém. Eu fui com a minha mãe. Foi incrível. Incrível, assim, sobrenatural. Deus falou comigo lá na parte da mulher do fluxo de sangue. Sim. Você já foi lá? Já, no Cafarnaum. Sim. Aí tem as pedras, dizem que elas são as daquele tempo, né? Que você desce assim. Sim. Dizem que são as mesmas. Naquele dia lá, Deus me renovou em novas línguas. Eu começava a glorificar. Foi incrível. A maior experiência foi essa, da mulher do fluxo de sangue. Também no Mar da Galileia, que a gente faz um passeio, né? É tão lindo, né? Faz um passeio lá. Também orei muito no Muro das Lamentações. Eu ia, sabe que horas? De madrugada pra lá. No frio. Tava fazendo um frio, que eu fui em novembro. Tava fazendo muito frio. E a gente ia de madrugada lá orar. É tão bom, né? Foi maravilhoso. Foi um sonho, assim, que eu realizei. Conhecer Israel. E Tel Aviv é bem diferente, né? De Israel mesmo. Tel Aviv, a capital, é bem diferente. Jerusalém é bem antigo, assim, por onde a gente anda, a gente vê Cristo mesmo realmente naquele lugar. E também foi muito emocionante o túmulo vazio. Sim. Porque Jesus não está morto. É importante dizer isso. Jesus não está morto, ele ressuscitou. Sim. E porque ele ressuscitou, nós temos vida aqui. Porque ele vive, nós vivemos com ele. Amém. Então foi uma experiência assim, sobrenatural que eu nunca vou esquecer. E também tenho vontade de ir outras vezes, mais vezes, em nome de Jesus. Quero te convidar e quero aproveitar para convidar vocês que estão nos ouvindo. Em outubro eu estou fazendo minha caravana para Israel, eu e o pastor Antônio Júnior.
Em outubro, vocês estão convidadíssimos. A gente já está com o primeiro ônibus cheio, então a gente abriu mais um ônibus. Existem ainda alguns lugares, porque foi muito rápido. E eu falo que para mim foi uma das experiências mais lindas que eu tive. Foi caminhando naquele lugar, foi de frente ao Mar da Galileia, foi estando em Cafarnaum, em cada canto onde eu não só aprendi, mas eu senti a presença de Deus. Fortaleceu a minha fé de uma tal maneira que se você ainda não teve dessa experiência, troque qualquer viagem que você tenha na sua agenda, troque qualquer passeio que você tenha pensado em fazer. Se você é cristão, você precisa passar por essa experiência. Se você tem algo que você deseja no seu coração, uma oração fervorosa que você faz há anos, um milagre que você deseja que aconteça, pode ter certeza que lá você vai ter respostas, você vai ter de uma proximidade com Deus, de uma oportunidade de estar mais próximo dessa presença, como em nenhum outro lugar. Então, eu quero reforçar esse convite. A gente está fazendo pela Hebron Turismo. Vou deixar o contato para vocês. Vão ser muito bem-vindos. Pode ter certeza que a gente vai ter tempo para bater papo, tempo de oração, tempo de comunhão. E olha, a gente vai voltar lá queimando do fogo do Espírito Santo. Amém. Vai ser muito lindo. Vocês estão convidadíssimos, aliás, viu? Quem sabe a gente faz uma juntas no outro ano, porque realmente é um lugar muito abençoado. Muito. Dá vontade, eu falo que dá vontade de ficar lá até Jesus voltar. Ah, deixa eu ficar aqui nesse canto aqui até ele voltar, que tá tudo tão bom aqui. Eu tô sentindo ele de uma forma, né? Muito Mas bom. a gente tem uma missão nessa terra ainda, levar mais pessoas a conhecê-lo, a serem, né, libertos. Amém, E glória a terem Deus. dessa oportunidade. Eu não sei se eu te perguntei tudo que você gostaria, eu quero deixar o teu espaço livre agora para você falar o que você gostaria, deixar uma mensagem para quem nos ouviu, que eu tenho certeza que foram muito edificados. A gente vai deixar o contato das tuas redes, Amém. da sua igreja, para todo mundo que quiser acompanhar. Sinta-se em casa, viu? Amém, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Realmente eu vejo Cristo, né, na sua vida, é o que eu falei, a primeira pregação é o quem somos. Então, que você continue sendo essa serva, mãe e filha de Deus, porque acima de tudo somos filhos dele. Então, que você continue cumprindo esse propósito. Amém. E o que eu quero falar para você que está nos ouvindo é: cumpra o seu chamado. Não deixe que as coisas do mundo roubem você do seu propósito, tirem você do foco que é Jesus. O centro de tudo é Jesus. Ele que pode mudar a tua história. Ele que pode transformar a tua vida. Ele que pode mudar o teu cenário. Nós não podemos fazer nada com a nossa força humana, mas Ele pode fazer algo sobrenatural na tua vida a partir do momento que você deposita nas mãos dele, nas mãos de Jesus, aquilo que você precisa. Não é o homem, não são pessoas. Quem vai fazer o milagre na tua vida é o Senhor. Ele pode mudar a tua história, ele pode virar o teu cativeiro, porque em Lucas 1:37 nos diz: porque para Deus nada é impossível, e os planos dele para a tua vida são bem maiores que os seus. Os projetos dele para a tua vida são bem maiores que os seus. Aquilo que ele vai fazer, olho não viu, ouvido não ouviu, nem se penetrou no coração do homem, aquilo que Deus preparou para a tua vida. Se você está desviado, você não sabe qual é o seu propósito, você não sabe o que fazer, peça para Deus em oração, clame. Assim como aqueles discípulos clamaram no meio da tempestade, você pode clamar e tenha a certeza, Jesus te ouve, Jesus te vê, Jesus sabe e Jesus conhece aquilo que você precisa e Ele sonda o teu coração, Ele sonda a tua mente e Ele está disposto a te levar para um próximo nível. Theo Hayashi vai nos dizer que o próximo nível só começa no fim da tua zona de conforto. Saia dessa zona de conforto e vá para algo melhor, maior na presença de Deus.
Amém, minha querida. Amém. Gratidão por você estar aqui. Amém. Por você ser essa serva. Amém. Que tem cumprido tão lindamente o Amém, teu propósito. Senhor, que o de Senhor Jesus. continue derramando dessa unção Amém, da sua Senhor, vida. em nome de Que você Jesus. siga sendo luz, Em sendo nome alegria de por Jesus, onde você Pai, em passa. nome de Que os Jesus. teus olhos, o teu sorriso, Aleluia, a tua Senhor, glória a voz, Deus. tudo que vem de ti, siga resplandecendo da Amém, luz do Senhor. Senhor. Em nome Que você de alcance Jesus. cada dia mais e mais pessoas Amém, para Senhor. Cristo. Em Que nome estejamos de Jesus. juntas a cada dia Amém. nessa irmandade de fé, Amém. de força, Em em nome oração, de Jesus. intercedendo Em uma nome pela de outra. Jesus. Receba do meu carinho, Aleluia. da minha gratidão, da Amém, minha Senhor. fé, da Em unção que nome está de preparada Jesus. para Eu ti. creio. Que o Senhor derrame Amém. desse Em nome vaso, de derrame Jesus. desses odres, olhos Aleluia, e mais Espírito olhos Santo de Deus. ungidos, Amém. santos, Em nome de limpos, e Jesus, que eu você creio, Pai. transborde por Aleluia. onde você passar. Amém. Em nome de Em Jesus, nome que o de Senhor Jesus. te guarde, te Amém, fortaleça, Senhor. Amém. te blinde sua Amém. casa, sua família, teu Amém. ministério, Em tudo nome que de está Jesus. por vir, que você gere vida, Amém, Senhor. vida no seu ventre, vida na sua Amém, casa, vida no emocional de Amém, pessoas que Senhor. estão com o emocional morto, que você Amém, seja Jesus. uma geradora de Glória a cura, de vida, de Amém. adoração e de louvor ao nosso Deus. Amém, Senhor. Amém, Em nome de Jesus. querida. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Meu anjo. Muito Nome de obrigada. Jesus. Que você tenha sido fortalecida pela força que vem do nosso Deus Amém. Criador, santo, perfeito, único, capaz de todas as coisas boas desse mundo. Receba de tudo aquilo que nós falamos, receba da presença de Deus em tua vida, receba a vida, seja uma pessoa que louva, que adora, que tem gratidão em cada dia, seja feliz na presença de Deus, porque Ele transformará a sua tristeza em alegria, o teu choro, a tua lágrima em sorriso de gratidão, a tua derrota aos olhos do mundo em vitória no reino celestial. É isso que eu desejo, é isso que eu declaro na tua vida. Seja fortalecido hoje, sempre e eternamente, em nome de Jesus. Que assim seja na sua vida e de todos aqueles que por aqui passarem, que por aqui ouvirem dessa palavra, que você seja também um gerador de vida, uma pessoa que por onde passar vai transformar, vai levar da presença de Deus, vai ser um sinônimo de fé e da fortaleza do nosso Deus. Receba, guarde no fundo do seu coração e faça com que essa verdade vibre na sua vida todos os dias, em nome de Jesus, por Jesus, para Ele, por Ele todas as coisas. Amém! Até o próximo Mais Forte Podcast. Olá, mamãe e papai! Procurando no YouTube mais canais com conteúdo cristão infantil? Já reparou que, apesar de maravilhosos, são poucos os canais cristãos quando a gente compara com a infinidade de outros canais infantis no YouTube? Foi por causa dessa necessidade que nasceu o Chapelitos, um canal de canções infantis para cooperar com as famílias na formação do caráter de Jesus na vida das crianças.
Para nós, será uma alegria servir a sua família com as nossas canções. Já temos diversos vídeos e estamos lançando uma canção nova cada mês. Então, nos vemos por lá. Ah, não se esquece de se inscrever em nosso canal e curtir todos os vídeos. Combinado? Deus abençoe o seu lar e até breve!